Terça Ortopédica no ar! Eu sou o Dr. Eric Cury e hoje vamos falar sobre fraturas da clavícula. A clavícula é o osso mais fraturado do corpo. Sabia disso? Pois é, fraturas da clavícula são bastante frequentes e é uma patologia que pode acontecer em qualquer população. O que eu quero dizer com isso? Desde os recém-nascidos, existe fratura da clavícula pela passagem do canal do parto e crianças jovens podem ter fraturas da clavícula, crianças um pouco mais velhas, adolescentes, adultos jovens, adultos mais velhos e idosos. Todavia, a população mais acometida são os homens jovens. Geralmente, a fratura da clavícula acontece por uma queda sobre o ombro. Pode ser uma queda acidental, como geralmente é em idosos ou crianças, e quedas relacionadas ao esporte. Eu pratico judô, pelo menos pratiquei muito, e no judô é um trauma frequente. Pode acontecer no rugby, futebol, enfim, várias modalidades aí. Algumas vezes, em vez da fratura da clavícula quebrar, ela pode luxar, né? Sair do lugar em relação ao acrômio, que é o que a gente chama de luxação acrômio-clavicular. Então são esses os dois principais diagnósticos aí quando tem uma queda sobre o ombro. Ocorrido o trauma, esse paciente geralmente chega no pronto atendimento, é examinado, são feitas radiografias, tá? Geralmente não tem um corte na pele, então geralmente não é uma fratura exposta, mas às vezes a fratura em si, parte da clavícula sobe assim e fica meio que cutucando a pele, tá? Então pode ocorrer o que a gente chama de iminência de exposição. A radiografia costuma ser suficiente para fechar o diagnóstico, tá? A grande maioria dos casos, a fratura é no terço médio da clavícula, então divide ela em 3 partes. A maioria dos casos, a fratura acontece nesse terço médio, seguido de longe do terço distal, ou seja, o terço mais lateral, e o menos frequente de longe é o terço medial, que é aqui perto do externo, né? Comparado com a luxação acromioclavicular, existe a luxação externo-clavicular, que a clavícula sai do lugar aqui próximo do externo. Mas esse é um trauma raro e gravíssimo. Gravíssimo não por si só, mas porque geralmente ele acontece em traumas de alta energia, então acidentes automobilísticos e coisas do tipo. Podem acontecer lesões associadas, tá? E a gente se preocupa bastante com isso. Por baixo da clavícula passam vasos importantes, né? A artéria subclávia passa por ali, então quando tem um trauma de maior energia, um desvio muito grande da fratura, pode ter lesões vasculares graves associadas. Mas isso é raro, tá? A grande maioria dos casos é uma fratura do terço médio, com um certo desvio, formando um fragmentinho no meio do caminho ali, esse é o clássico, tá? Aí a gente vai para o tratamento. O tratamento pode ser conservador ou cirúrgico. Isso vai depender principalmente do desvio da fratura e das condições do paciente. Em pacientes jovens, a maioria dos casos a fratura da clavícula acaba sendo cirúrgica quando há desvio, tá? Fratura sem desvio, para todo mundo a gente começa com um conservador. O conservador a gente usa uma tipoia, existe colocar uma imobilização em 8, tá? Mas é um pouquinho mais polêmica. A tipoia é bem-vinda para todo paciente. Essa consolidação no tratamento conservador leva cerca de 6 semanas. No tratamento cirúrgico, é feito, via de regra, uma incisão na parte superior da clavícula, chega até o osso, reduz os fragmentos, ou seja, coloca eles na posição correta e faz-se a fixação com uma placa e parafusos. Existem sim outras técnicas, mas essa é a mais comum de longe. O tratamento cirúrgico permite uma reabilitação precoce, tá? Então o paciente já pode mobilizar o membro superior aí na primeira semana depois da cirurgia. Usa tipoia por poucos dias e o retorno para esportes de contato também é abreviado. Às vezes a gente consegue retornar esse paciente com umas 4, 6 semanas no máximo. O conservador, além daquelas 4, 6 semanas de tipoia, só vai voltar para os esportes de contato com cerca de 3 meses. Essa é uma cirurgia que tem poucas complicações, uma complicação um pouco chata. Tem um ramo nervoso ali, sensitivo, que passa sobre a clavícula, que muitas vezes na cirurgia ele é incisado, então pode ficar uma região ali de formigamento. Isso é particularmente chato nas mulheres pelo uso de alça de sutiã ou alça de biquíni,
pode dar uma sensação meio estranha. Não costuma, assim, é raro ter complicações como infecção. Uma outra complicação, assim, menos grave, mas que é desconfortável, é que geralmente a placa fica saliente. Aqui a clavícula, ela é muito palpável, né? Então tem pouco tecido para esconder essa placa. Então muitas vezes o próprio paciente se incomoda com essa placa e pode-se retirar a placa no futuro. Geralmente a gente deixa alguns bons meses aí, pelo menos uns 8 meses, a gente deixa consolidar bem para depois considerar a remoção do material de síntese, tá? Que não é obrigatória, mas às vezes tem pacientes que preferem, principalmente paciente muito magro, pode ficar meio chato ali, às vezes dá para ver até os parafusos, enfim. Bom, espero ter esclarecido aí as principais dúvidas. Fratura da clavícula é uma lesão bastante frequente que com certeza deve ser vista por um ortopedista assim que possível, né? Geralmente se vai ao pronto atendimento assim que tem o trauma, né? A cirurgia a gente tenta fazer rápido, então na primeira semana, quanto mais precoce melhor, né? A gente não deixa para operar esses casos depois de 2, 3 semanas, porque a gente praticamente tem que quebrar o osso de novo para fazer a cirurgia. Se você tem alguma dúvida a respeito, ficarei feliz em ajudar. Eu sou o Dr. Eric Curi, obrigado pelo seu tempo e nos vemos numa próxima edição.